Aí você que tá se preparando pro Enem, tá querendo levar uma surra? Calma aí, eu tô falando em ser nocauteado pelos números. Ah, não quer não? Então você tem que entrar no nosso Ultra Power Funcional de Matemática, mais conhecido como percurso educativo. Ah, também não sabe o endereço? Anota aí, tvescola.org.br/percursos. Aqui é na paz, amor, músculo e conhecimento. Roda a vinheta! Hora do Enem no ar, hoje a gente fala de matemática. E você já sabe, né? Perdeu algum programa? É só ir lá no nosso site tvescola.org.br ou no nosso canal youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve, hein? Agora sim, vem pra cá, professor Diego Viug. Fala, Lante, tudo bem? Tudo bem, contigo, Prazer professor. estar aqui de novo. Bom, vamos lá. Razão e proporção, professor. Por que esse assunto é tão importante? Por que o estudante que vai fazer o Enem tem que saber? Bom, primeiro porque a prova do Enem, Lante, ela sempre trabalha com o cotidiano, né? E razão e proporção está aplicado a praticamente tudo, né? Vários eventos aí que a gente vai trabalhar no dia a dia vão envolver razão e proporção. Tanto que conversa com outras disciplinas, tá certo? É verdade, Lante. Pensa, por exemplo, na questão da física. Né? A primeira coisa que você estudou em física é a questão do movimento. Sim. E velocidade é uma razão. Não, como assim? É uma Explica. razão, porque assim, qual é a velocidade que você vem caminhando, por exemplo, da sua casa? Não sei, professor. De bicicleta, inventa uma velocidade. 10 km por hora. 10 km por hora. Você então faz o quê, Lande? Você percorre 10 km em 1 hora. Então isso é uma divisão. É porque a divisão por 1, ela não aparece. Mas geralmente essas fraçõezinhas, né, são as razões que a gente tanto fala. E a proporção é uma igualdade entre razões. Então você vai usar mais a proporção para fazer um cálculo, aquela famosa regra de 3, né? E isso vai aparecer muito na prova do Enem. Tem outros exemplos, na verdade, milhares de exemplos. Sim. Ela é muito importante porque, como você falou, conversa com várias áreas. Isso é maneiro, né? Isso é E é maneiríssimo. legal porque geralmente essas questões, Lande, não são difíceis. Então eu trouxe aí questões que vão sinalizar isso, mas tem muitas outras. Então o cara que está assistindo a gente vai se divertir fazendo questões de razão e proporção, certamente. Então, perfeito. Já que você já falou, Já vai partiu direto? questão. Então Bora! vamos lá, você que vai fazer essa, Lande. Tá aí, ó. Questão 146 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Vamos lá. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou o seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. Bom, eu nem sei o que vai pedir na questão, tá? Mas a princípio, se o cara percorre 6 km a cada hora, e aí tem uma brincadeira de mudança de unidade, né? Porque ele me deu o tempo em minutos, 90 minutos é 1h30. Certo. Então, se a cada hora ele percorre 6 km, em 1h30 ele percorre... 9. Você fez essa conta, não fez? Você usou mentalmente a proporcionalidade. Não é fácil? Sim. Então, é isso que o candidato tem que fazer. Só que se você quiser escrever bonitinho, você pode, e a gente vai fazer isso para ajudar o pessoal que não entendeu muito bem. A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas a sua velocidade média foi de 5 km por hora. Então, em 1h30, Lande, 5 km a cada hora vai me dar qual distância? Calma aí, então 7,5 km. 7,5 km. Excelente, tá? E com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos, ou seja, em 1 hora. Então, se ele anda 6,5 km a cada hora, esse cara andou 6,5 km. Não tem conta nenhuma. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias: distância beta, distância alfa e distância gama, percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é... Bom, como a gente já fez a conta, é só a gente olhar para as opções e perceber quem é maior e quem é menor. E entender que aquele símbolo ali, né,
a leitura dele é fundamental. A linguagem matemática é muito importante. Então, na letra A, a gente tem o quê? Distância do gama é menor que a distância do beta, que é menor que a distância do alfa, que já é tudo que a gente concluiu. Sim. Né? O gama fez 6,5, o beta fez 7,5 e o alfa fez 9. Então a resposta é letra A e você não precisa fazer nenhuma conta no papel. Tá vendo que ali, até no nosso quadro, tem um espacinho ali na TV? Né? E aquilo ali é de propósito. Por quê? Porque a prova do Enem ela não tem muito espaço. Verdade. Então você tem que perceber, Viu, mas isso não é matemática, isso é física. Pois é, não é isso. Não é física, cara. Não é, porque a gente está falando da razão. De repente, a razão é a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Né? E aí, a gente tem isso aqui, ó, é uma razão. Tá? Então isso aqui é matemática. E aqui tem um acento. Tá? Então a ideia é essa aqui. O que o exercício deu pra gente? Deu pra gente uma velocidade. E ele quer saber a distância. Né? Ele fala ali, ele deu o tempo, tá tudo bonitinho. Então é só a gente fazer a conta. Ó. Vamos escrever aqui a equipe alfa. Bora lá. O que diz a equipe alfa, Lange? Equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. Então, olha só, velocidade de 6 km por hora. Certo. Beleza. Você quer saber a distância, não quer? Vamos chamar de distância alfa. O que ele falou sobre o tempo? 90 minutos. Isso. Ó, quando você escreve 90 minutos, não está comunicando com esse. Sim. Porque aqui está em hora e aqui está em minuto. Certo. Então, não é difícil a gente perceber que esse 90 minutos é, na verdade, 1,5 hora. Então, como está na mesma unidade, é só você multiplicar. Ó. Quando você multiplicar cruzado, isso aqui fica assim. A distância alfa é o que a gente quer descobrir. Então, ele vai ficar sozinho. E, ó, 6,0, que é a mesma coisa que 6, tá? Quilômetros por hora. Vou escrever assim, né? Porque é como geralmente se coloca uma fração, só para a galera entender que quando eu multiplicar por esse 1h30 aqui, ó, o H vai morrer. Quer dizer, morrer, simplificar, né? Vai desaparecer. Porque senão depois ele ressuscitou. Então, ó, aqui, ó, 6 vezes 1,5, 9. Então significa que essa equipe alfa, ó, percorreu 9 quilômetros. Você viu como é que a gente resolveu? Eu não precisei montar uma estrutura de regra de 3. Por quê? Porque eu sabia isso aqui. Viu? Mas isso aqui é física. Não. Isso é uma razão especial, é uma razãozinha que todo mundo conhece. Né? É tranquilo, é normal. E aí a gente teria que repetir esse processo para todos os outros. Só vamos fazer só para a letra B, né, para a equipe beta, porque a outra já é imediata. Tá? Então, para a equipe beta, o que vai acontecer? Ele fala que a velocidade é de 5 km por hora. Isso é igual a distância beta dividida pelo tempo. E o tempo minutos. é 90 minutos de novo. Mantenha. E aí a gente vai ter que fazer aquela conversão, né? Porque 90 minutos vai ter que ser colocado em hora. E aí, na hora que a gente multiplicar cruzado, ó, vai ficar a distância percorrida pelo beta é igual a 5 quilômetros por hora vezes 1h30. O Hzinho sumiu de novo. 5 vezes 1,5, 7,5 quilômetros. A dica, Lange, para fazer essa conta rápido, né, é a gente ver que multiplicar por 1,5 é pegar o próprio número e depois acrescentar metade. Sim. Né? Então, ó, 6 mais a metade de 6, 9. 5 mais a metade de 5, 7,5. Então a gente já tem aqui, tá, facilmente o cálculo do gama. O gama é só transcrever, né, professor? O gama é só escrever que a distância do gama é 6,5. Então a distância do gama é igual a 6,5
quilômetros. Não precisa fazer nada, por quê? Porque já está... Ele fez em 60 Ele minutos? fez em 60 minutos, então já está direto. E aí é só a gente escrever, né, como ele pede, a comparação, ó, a ordem das distâncias. Então, a ordem ali é da menor para a maior. Então vai ficar gama menor que beta menor que alfa. Isso aí você encontra na letra A. Confere? Confere. Resposta, letra A. Gama, beta e alfa. Professor, de que outras formas esse conteúdo pode aparecer? Então, a gente usou a questão da velocidade, Sim. mas não necessariamente vai ser velocidade. E eu não preciso também decorar todos os tipos de razões que podem aparecer na prova. Por quê? Porque isso é besteira. Eu tenho que entender o conceito, o que é uma razão, que é essa comparação que a gente colocou, né? E eu posso comparar várias coisas. Eu posso entrar até em probabilidade falando disso. Com razão. Porque, na verdade, a probabilidade é uma razão. Você fica quantos casos possível. Compara com os totais. Com os totais. Né? Então, pra gente não sair Não sai do foco? não sair do programa, né? A ideia é assim, várias e várias coisas a gente pode usar razão e proporção, tá? Só que a ideia é a gente entender o conceito. E aí, quando eu te apresento um exercício, você usa esse conceito para resolver a questão. E a gente pode fazer isso, inclusive, olhando lá os percursos. Olha aí, percursos. Né, que vão ter ali outras explicações, outras questões para trazer isso aí para a galera de casa. Bom, tvescola.org.br/percursos, você já sabe, né? Professor, agora geometria plana. Ih, rapaz. E aí, o que a gente precisa saber? Qual o conceito? 3 pontos fazem o quê? Como é que é isso? Primeira coisa que a gente aprende em geometria plana, né? Ponto, reta, plano, essas noções assim básicas tem que ter, né? Mas a coisa mais importante da geometria é um triângulo. Primeiro tem que saber classificar o triângulo. Tem várias maneiras de classificar. Você pode classificar um triângulo quanto aos lados. Se os lados são iguais, são diferentes, tem a medida, né? Aquela coisa. Tem o triângulo equilátero, tem o triângulo... Não vou falar para não dar spoiler ainda da questão. Da questão. Né? Você pode classificar o triângulo com relação à medida dos ângulos. Pode ser arcotângulo, obtusângulo, aquele triângulo retângulo, que tem hipotenusa, que tem cateto. Então, se chegar no triângulo retângulo, o que você vai precisar saber? Teorema de Pitágoras, que relaciona as medidas deles, legaisinhas. Se você estiver ainda no triângulo retângulo, você tem que saber trigonometria, que vai um caminho assim, né? Saindo um pouco da geometria, mas que... né, tem a ver. Tem a ver, tá ali também, aparece de vez em quando um seno, um cosseno. Já aproveitando para dar a dica, né? Mas, em geral, a gente tem que saber polígono, saber ali um hexágono, saber as áreas. Para a gente falar hoje, eu trouxe mais essa parte conceitual. Olhar e, às vezes, ele pergunta uma característica, cai muita coisa de geometria, não só a plana, mas a espacial, que depende muito da visualização da pessoa. Tá, mas peraí. Matemática tá mais conceitual no Enem? O conceito, ele é muito importante, Landi. E a gente sempre passa batido nisso, acha que matemática é só fazer exercício. Não, a gente tem que conhecer os elementos. A gente tem que conhecer os elementos matemáticos, não só porque ele aparece na prova, porque esses conceitos vão ser fundamentais para a gente ir mais à frente nas matérias, né? Para a gente poder aprofundar os conteúdos. Você falou que não ia dar spoiler da questão, então partiu questão e a gente vê direitinho todo esse conteúdo? Vamos lá! Questão 155 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. É isso aí. Então, ó, o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. Você conhece esse esporte? Sim. Não precisa saber nada desse esporte, você não precisa ter nada específico, nenhum conhecimento prévio, porque o que precisar, a questão vai trazer. A figura também já tem uma noção. A figura vai trazer algumas coisas ali. Bom, a figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida 170 graus.
O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é... Bom, essa questão, Land, ela vai trazer ali, olha esses nomes, retângulo escaleno, acutângulo escaleno, acutângulo isósceles, obtusângulo escaleno e obtusângulo isósceles. Cara, se você leu esses nomes e eles não te dizem nada, você não vai fazer a questão. Né? Simplesmente não tem como. Não tem como. Não é uma questão difícil, não. Quando a gente olha para essa questão, a gente já entendeu que tem um triângulo ali. Né? Eu vou desenhar aqui para a galera Boa. ficar legal. B, A, C. Vamos fazer de outra cor esse aqui. Esse pedacinho aqui é do mesmo tamanho que esse. E essa informação é Tá? importante. Essa informação está escrita ali em cima, ó. 2 remos do mesmo tamanho. Depois ele repete isso, dizendo que esses pontos, né, estão aqui. Esse cara é a junção dos 2 remos. Então eles estão encostados ali, o que garante que isso acontece de fato. Aqui, ó, ele fala que tem um ângulozinho de 170 graus. Tá? É o ângulo BAC. Esse símbolozinho ali, ó, o chapeuzinho no A, né, significa que o A é o vértice desse triângulo. Isso tudo, Land, você aprende na parte básica de geometria plana, aquela parte lá no início. Né? E aí a questão é a seguinte, eu te disse que nós podíamos classificar o triângulo de 2 maneiras. Sim. Primeiro, em relação à medida dos lados, e segundo, em relação à medida dos ângulos. Sim. Né? Então eu vou fazer um pequeno resumo aqui antes da gente responder. Você que vai me dizer depois. Tá? Um resumo. Ó, se eu vou falar em relação aos ângulos, para classificar um triângulo, Land, eu sempre olho para o maior ângulo interno. Certo. Se eu olho para o maior ângulo interno, eu vou ter 3 situações. Primeiro, o cara é acutângulo, o cara é retângulo, ou o cara é obtusângulo. Tá? Quando que ele é cada uma dessas coisas? Quando o maior ângulo é menor do que 90 graus, quando o maior ângulo é igual a 90 graus, quando o maior ângulo é maior que 90 graus. Ou seja, o 90 graus é a referência. Beleza. Tá? Então, se o ângulo é igual a 90, é aquela situação assim, tá? Você vai ter um triângulo retângulo. Show! Né? Por que retângulo? Ele não é triângulo? Né? Porque esse triângulo retângulo, ele é sempre metade de um retângulo. E aí a gente pensa, se o ângulo do 90 graus, se ele diminui, ele fica agudo. Fica pontiagudo, pode ser? É isso, pontiagudo. Vamos tentar gravar de alguma maneira. Ele fica uma pontinha assim, esse ângulo aqui, ele tem um biquinho, ele tá agudo. Mas esse triângulo, Land, eu tenho que olhar para o maior ângulo dele. O maior ângulo é quem? Esse danadinho aqui. Exato. Então esse triângulo, ele é qual desses 3 tipos? Ele é obtusângulo. Então quando você olha para as opções, você já morreu ali com a A, B e C. Sim. Você não fez nada, você só olhou. Até porque na prova tu não precisa nem fazer esse desenho. Você já bate Você já o olho tá ali. olhando ali aquele cara com os remos e tal, tu fala, pô, o ângulo tá abertão, né? Maneiro, você já sabe que a situação que a gente está trabalhando é essa. Beleza. Tá? Agora vamos pensar o seguinte, o que é isósceles e o que é escaleno? Tá? Escaleno Vamos lá. é aquele triângulo que tem todos os lados diferentes. Então você vai ter 3 tipos. Escaleno, isósceles e equilátero. Tá? Então a ideia é a seguinte, esse cara aqui, ele vai ter 3 diferentes. Os três lados são diferentes? Não. Então ele não é escaleno. Olhando para essa questão, se você tem um obtusângulo que não é o escaleno, ele é o quê? Isósceles. Acabou a questão, tá? E o que vai ser o isósceles? A gente tem que tomar cuidado, a prova do Enem não traz muitas pegadinhas, tá? Mas o isósceles, ele tem pelo menos
2 iguais. Por que eu digo isso? Pois é, Porque o equilátero, ele tem obrigatoriamente os 3 iguais. E aí é que tem uma jogadinha, tá? E é legal a galera de casa saber. Todo triângulo equilátero é isósceles. Mas nem todo isósceles é equilátero. Por que isso, Lange? O cara que tem 3 lados iguais, tem 2 iguais. Sim. Então todo mundo que está aqui, todo mundo que é equilátero, também é isósceles. Mas o contrário não se aplica. Então, nem todo isósceles é equilátero. Mas todo equilátero É isósceles. E essa questão eu respondo como então, Lange? Esse triângulo, ele é o quê? Ele é obtusângulo. Obtusângulo e isósceles. Por que é isósceles? Porque esse aqui, obrigatoriamente, é diferente, Sim. tá? E tem outra dica legal, Lange. Quanto maior é o ângulo, maior é o lado que está oposto a ele. Sim. Então, ó, no triângulo isósceles, esse ângulozinho aqui, ó, vai ser igualzinho a esse. Por quê? Porque os lados que eles estão vendo são iguaizinhos. Verdade. Então, ângulos iguais, lados iguais. Tá? Eu tô falando igual, mas em geometria não se fala igual. Né? fala? É mesma medida, é congruente. Congruente. Mas igual funciona bem pra galera. Não precisa desse rigor matemático para que fique um entendimento bem claro. Tá legal? Então essa questão aí tu responderia com letra E. E o mais importante, Lange, para fazer a questão, tu não precisava de nada disso na prova. Isso tudo tá na tua cabeça. Sim. Isso aqui é conceito. Então, Então, opção letra E. E. Letra E. Perfeito. Bom, essa questão a gente viu que tá até simples, vamos colocar assim. Essa eu classificaria como fácil. Mas esse conteúdo pode aparecer de forma mais complicada? Sempre pode, Lange. Melhor não duvidar, né, da matemática. Sempre pode. Se eu fosse fazer uma questão difícil, eu não faria desse tema. Eu acho que a geometria plana, quando ela vem na prova também, ela vem para mostrar problemas do cotidiano, ou relacionar com uma situação legal dessa de esporte, né? A gente pode botar outros temas, de repente misturar com uma função, aquela questão do cara do basquete, Sim. né? Então tem coisas clássicas que a gente está acostumado a ver nas provas de matemática, né? Mas tem muita coisa legal para ser diferencial na prova. E eu não acho que esse tema de conceito vá ser colocado de maneira difícil. Porque eu acho que a ideia da prova do Enem é mostrar que a matemática é para todos. E se eu pego um conceito que ninguém sabe, E aí? não faz sentido. Ninguém acerta, Ninguém acerta. A prova não tem essa ideia. A prova é mostrar assim, ó, a matemática é legal, ela é usada em tudo na vida que a gente faz, e você sabe disso. E chegou o nosso momento Pop Prof. Professor, o que é mais fácil? Um bom matemático se tornar um bom jogador de futebol? Ou um bom jogador de futebol se tornar um bom matemático? Ah, certamente é mais fácil virar matemático. Meus amigos são péssimos. Todos os professores de matemática que eu conheço são horríveis. Não sabem jogar bola. Nada. Você sabe. Não. Pô, eu já fui goleiro e juiz, cara. Jogar é difícil. Já que você falou em goleiro, qual é a função matemática do goleiro? Parar a bola. Como um matemático come um cheeseburger? Come um cheeseburger. Como? O que ele faz? Ele deve começar pelo burger, né? Pra poder isolar o X, tá certo? O que 3 pontos não colineares estão tramando no canto da sala? Um plano. Pegaram leve comigo. Eu te falei que tava leve, né? Pô, cara. Eu te falei. Isso significa que vocês estão me tratando melhor, né? Tô sendo Não. muito bem tratado aqui. Esse foi Diego Viug no nosso Momento Pop Prof. Bom, agora, professor, para fechar, dicas de estudo, assim. Como se organizar, como fazer, como estudar. Pega as provas anteriores e tenta fazer as provas anteriores. Vai ter muita coisa que você já sabe e não sabe que sabe, né? E aquilo que você sentir mais dificuldade, não é o momento de focar naquilo. Por quê? Porque você tem que pegar aquilo que você já domina e tentar assim, o que eu sei, vou aprimorar aquilo que eu sei.
Professor Viug, muito obrigado mais uma vez, cara. É sempre um prazer estar aqui e ajudar, Lange. É isso, volte sempre. Sempre. Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima.